Olá, meus irmãos, graça e paz. Meu nome é Paulo Henrique, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Mas como todas as vezes, gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comentem. É muito importante que você nos ajude com o nosso canal aí, com a sua inscrição. É um canal que fala da palavra de Deus na sua simplicidade, irmãos. Deus que nos concede aquilo que vamos falar, buscamos conhecimento da parte de Deus. Eu tenho certeza que tem muitos canais aí que falam até melhor, que prega até melhor, mas aqui estamos falando na simplicidade. Porque é isso que o evangelho é, simples. A gente opina pela simplicidade do evangelho, para que o evangelho chegue até você. O evangelho carregado de paz, de amor, de alegria. Esse evangelho que salva, que cura, que liberta. Então eu peço para você que se inscreva, que compartilhe, que comentem. É muito importante. O YouTube assim vai entender que somos relevantes para continuar com o nosso canal ativo. E aqui falamos da palavra do Senhor, a palavra do Senhor, essa que nos dá essa dádiva de vida, essa liberdade de falarmos, essa liberdade de vivermos novidade de Deus todos os dias, ok? Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação. Malaquias capítulo de número 1. Deus usa o profeta e fala exortando o povo de Israel, o povo que se desfez, se afastou de Deus, um povo onde é um povo obstinado, um povo que é materialista, um povo que é visível, que é carcomível. Então, um povo que se afastou das benevolências de Deus e queria viver o seu próprio eu. Isso não soa familiar, né? Hoje em dia vemos um povo obstinado, um povo onde quer viver só materialismo e tem deixado o espiritual para depois, sempre depois, sempre depois. Só que depois pode ser tarde demais. Livro de Malaquias, capítulo de número 1, diz assim, versículo de número 2 em diante, e diz assim: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos amastes? Não foi Esaú o irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Eu acho interessante esse povo, muitos dos que estavam ali, ou seja, uma multidão de pessoas olharam Deus operando milagres lá no Egito para salvar aquele povo. Deus mostrou a sua glória, mostrou o seu poderio, o seu imenso poder para livrar um povo que estava cativo, um povo que estava sendo escravizado. Mas aí Deus ele envia, ele levanta um daquele povo que foi criado nos termos de Faraó e para tirar aquele povo da escravidão. Um povo que outrora era livre, um povo que outrora Deus lá no livro de Gênesis faz uma promessa a um homem, diz assim: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E conforme este homem chamado Abraão, ele ia passando pelos lugares e Deus: eu vou te dar este lugar por herança ao teu povo. Olha para as estrelas do céu, olha para a areia que está no mar, vê se pode contar, assim será a tua descendência. E Deus levanta Abraão. Depois Abraão se vai e fica Isaac. Isaac faz, Deus faz as mesmas promessas e diz por onde Isaac vai passando, diz: ó, vou te dar esta terra para a tua descendência. E depois Isaac morre e fica Jacó. Jacó, Deus faz as mesmas promessas. Jacó, por causa de um negócio que ele faz com seu irmão, ele sai fugido, propósito de Deus, para a casa do seu tio chamado Labão. Então ele chega lá e faz a vida dele ali, trabalha por tantos anos para adquirir 2 esposas e para adquirir os seus bens. Depois ele volta à sua casa. E ali Deus começa a falar com Jacó desde a sua ida e na sua volta. Deus começa a prometer a Jacó terras, descendências e muitas pessoas. E Jacó começa a crescer nisso. Deus
põe uma fome sobre a terra e manda Jacó e todo o seu povo para uma terra desconhecida onde peregrinaram. E ali o povo de Israel começa a crescer, porque Deus muda o nome de Jacó para Israel. É ali o povo de Israel começa a crescer, o povo de Jacó, a sua descendência, com as 12 tribos, ou seja, os 12 filhos de Jacó. E ali Deus antes já tinha enviado o filho de Jacó para alimentar aquele povo, porque Deus já sabia dessa fome, Deus já sabia do propósito que iria acontecer. Então Deus, ele envia José e ali José cuida do seu povo, José cuida do seu pai, José cuida da sua casa e de toda a terra. Então Deus faz com que o faraó, que foi tão benevolente a José, ele morre. E o que vem a reinar não conhece José, não conhece Jacó, não conhece o povo, e começa a crescer o olhar com ruindade, diz, vamos pôr este povo para trabalhar. Este povo eles têm que nos servir porque eles são grandes demais. Se eles se voltarem contra nós porque eles são muito grandes, nós vamos ser derrotados por eles. E começaram a escravizar o povo de Israel. Anos depois, Deus levanta um homem chamado Moisés e tira aquele povo. Aquele povo que outrora era livre, agora se tornara escravo. E Deus levanta Moisés e Deus mostra sua glória, seu poder, tirando aquele povo, libertando aquele povo. Atravessa um mar vermelho em pés enxutos. Deus faz muro da água e aquele povo passa. E os seus inimigos passam logo atrás e Deus derrota o inimigo mais uma vez. Aí aqui no livro de Malaquias, Deus começa a falar, no capítulo de número 1, já começa dizendo o peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. No versículo de número 2, Deus começa a falar, eu vos amei. E vocês perguntam em que nos amastes? Então, não foi Esaú, irmão de Jacó? Ou seja, por que amastes? Esaú não foi irmão de Jacó? Por que amaste só Jacó e não Esaú? Aí começa uma série de perguntas. Mas o que eu acho interessante é que Deus, ele não simplesmente, ele responde as perguntas de Israel, do povo de Israel, através do livro de Malaquias. Muitas pessoas conhecem este livro somente naquela passagem que fala de dízimo e ofertas, mas aqui existe uma exortação até chegar nos dízimos e nas ofertas. Porque Deus ele começa a falar do povo de Israel, contra o povo de Israel, que o povo começou a ser um povo obstinado, um povo que era materialista, um povo que se saía da parte do Senhor, da presença do Senhor, e caía fora e não queria saber, era um povo que se prostituía, era um povo que idolatrava. Então, no versículo de número 3, diz o Senhor, e todavia amei Jacó e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a herança aos dragões do deserto, ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão e eu a destruirei. Meus irmãos, Deus ele está falando para nós nesta palavra. E sabemos que esta palavra aqui, ela é uma palavra do Velho Testamento. Uma palavra que Deus usou para exortar o povo de Israel. Mas se você parar para ler e meditar nesta palavra, qual é a diferença de Israel para nós hoje? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o nome de Deus será engrandecido e visto e reconhecido pelos gentios. Mas qual a diferença que tem dos gentios para o povo de Israel naquela época? Qual a diferença? Somos um povo obstinado, irmãos. Queremos só material, só o visível, só aquilo que é carcomido. Não queremos o espiritual, não queremos a comunhão com Deus, a presença de Deus, como Deus descia na arca, na tenda da congregação naquela época, e ficava junto ao povo. Não, nós não queremos isso, nós queremos o material, nós queremos riqueza, nós queremos bens financeiros, é isso que queremos. Por isso que Deus exorta o povo não quer saber de Deus, o povo não quer saber de nada, o povo quer saber de material, o povo quer saber de idolatria, que não precisa fazer nada. E Deus diz, eu vos amei, mas vós dizei, em que nos amastes? Olha só, como que nós podemos procurar perguntar uma pergunta dessa para com Deus? Como que o povo de Israel fez essa pergunta para Deus, sendo que Deus fez de tudo para libertar um povo no cativeiro, onde Deus fez de tudo para libertar um povo? Irmãos,
Estamos vivendo tempo de política. Aí você me pergunta, irmão, o que tem a ver política com essa palavra? Irmãos, olha a idolatria que está hoje. Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com a palavra. Eu falei no início que o povo era um povo idólatra. Era um povo que queria ver, não queria crer. Então, olha hoje, é multidão andando atrás de político. É uma multidão andando. Olha o tanto de crentes, de pastores, de cantores, de compositores que se tornaram políticos. Por que isso? Será que a palavra de Deus não precisa ser mais pregada? Será que acabou a essência daquilo de dizer assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho? Será que acabou? Será que a moda agora é ser político? Antigamente a moda era ser pregador, era ser pastor, era ser cantor, era ser ministrante da palavra de Deus. Hoje não, hoje a moda é ser político. Todo mundo quer ser político, todo mundo quer ser vereador, prefeito, presidente, entre outras coisas. Então, meus irmãos, vamos pregar a palavra de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando e ele vai voltar para um povo obstinado, não para levar, mas para julgar. Jesus ele vai voltar e ele vai julgar cada um de nós pelos nossos atos. A obra ela não salva, a obra ela condena. Se você faz uma boa obra, você vai ser galardoado. Mas se você faz uma má obra, se você faz uma má ação aqui na terra, a Bíblia diz que aquilo que planta, isso certamente colherá. Se você planta ou faz uma má obra, se você faz uma má coisa, aquilo que Deus não se agrada, você vai ser julgado por isso. Você vai ser julgado, você vai ser condenado por isso. A obra, ela não te define também, ela não te salva, mas ela pode te condenar. A má obra, ela pode te condenar. A Bíblia diz, está escrito, então leia, medite e pregue o evangelho a toda criatura. Que Deus possa abençoar você, fique com esta palavra e que peço mais uma vez que você se inscreva no canal, compartilhe, que Deus possa te abençoar grandiosamente